Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação das aulas sobre o gerenciamento de riscos. E nas aulas passadas a gente falou sobre alguns processos, né? Falou de forma geral sobre o que é o gerenciamento dos riscos. Falamos sobre esses dois processos aqui da etapa de planejamento, né? O planejar o gerenciamento dos riscos e o identificar os riscos. E agora a gente vai dar continuidade aos processos do gerenciamento de risco, que a gente vai começar a falar desse terceiro processo aqui, o realizar a análise qualitativa dos riscos, tá bom? Bem, realizar a análise qualitativa de riscos é o processo de priorização dos riscos, né, para análise através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. Então, reparem aqui, ó, que aqui a gente tem o processo análise qualitativa e análise quantitativa, tá? Então, mais na frente a gente vai diferenciar esses dois processos aqui, mas fiquem atentos que eles são diferentes, tá bom? Então, essas organizações elas podem aumentar o desempenho do projeto, né, se concentrando nos riscos de alta prioridade. Então, dado que você fez essa priorização dos riscos, você pode focar naquele risco que vai te trazer um maior benefício, né, ou então que tem uma alta probabilidade de acontecer, né? E se forem ameaças, né, os riscos negativos, se ele tem uma probabilidade de ocorrência muito alta, então você também deve focar naquele risco para evitar que ele aconteça, não é isso? Então vamos ver uma situação, um problema aqui. Então imagine que vocês estão indo acampar em uma montanha, né? Ali na Pedra da Galinha Choca, né? Você vai lá, você está indo lá de tardezinha e vai acampar lá durante a noite, né? E você viu lá na previsão do tempo, lá pelo aplicativo da Funsemi, né? Funsemi Tempo, você viu lá que tem uma alta probabilidade de ventos fortes, tá? Então, como é que você pode se preparar para isso, para tentar fazer o gerenciamento adequado dos riscos que você vai encontrar lá? Então, o que são os riscos que foram elencados, né? Então, imagine que você elencou esses 5 riscos aqui. O primeiro aqui foi o deslizamento de terra, né? Aqui interprete também como deslizamento de pedras, né? Dado que pode ter alguma pedra solta durante a subida, ou dado que você teve um vento muito forte, né? Pode desprender alguma pedra e etc. Tá. A probabilidade disso acontecer é uma probabilidade muito baixa, né? Ou seja, 0,1, que equivale aí a 10% de chance. Porém, se esse risco acontecer, o impacto dele é muito alto no seu projeto, ou seja, você tem um impacto aqui de 0,9 numa escala de 0 a 1. Então, 0,9 é um impacto muito alto, dado que esse risco for concretizado, né? O segundo risco aqui é a existência de ventos fortes, tá? Então, você ainda não sabe, né, se vai ter ventos fortes ou não. Você só viu aqui que a previsão do tempo é ventos fortes, mas isso também é uma previsão, ou seja, não é um evento certo. Então, é um risco você ter ventos fortes ou não. Dado que a previsão do tempo disse que teriam ventos fortes, então a probabilidade de você ter ventos fortes foi considerada 70%, né? E se esses ventos fortes acontecerem, o impacto no projeto, né, no seu projeto, que é acampar em cima da pedra ou na montanha, também vai ser um impacto muito alto, né, ou seja, de 0,9. O terceiro risco aqui são tempestades. Tá? É muito difícil, né, chover aqui em Quixadá, mas você pode ter esse risco, né? Então, dado que você está lá em cima e chove, né, assim, a probabilidade é baixa, né, consideravelmente baixa, ou seja, de 50% de chover, de ter uma tempestade, na verdade, e o impacto disso é só de 0,3. Tá, poderia ser um pouco maior, né? Talvez sim, né? Então, mas foi elencado aqui que o impacto seria 0,3. Talvez porque a sua barraca ela é bem reforçada, né? E etc. Então, talvez uma tempestade não iria impactar tanto no seu projeto. É uma opção. O quarto risco aqui é a falta de suprimentos. Então, a probabilidade disso acontecer é muito baixa, né? Dado que você se preparou, levou toda a comida que vai precisar. Então, se isso acontecer, por exemplo, se cair durante a subida, né? Ou algum animal pegar de você e etc. Então, a probabilidade desse risco acontecer é baixa.
e o impacto dele é mediano, né? 0,5. E o quinto risco é você ter uma doença, por exemplo, né? Então é uma probabilidade baixa também, né? Só se você tiver muito azar, né? Digamos assim. E o impacto dela é um impacto considerável, né? De 0,7. Então, isso aqui é essa classificação dos riscos, tá bom? Que a gente falou aqui dessa situação problema. Então, isso aqui, essa matrizinha aqui, é sempre bom você fazer quando você estiver avaliando algum projeto, né, ou alguma atividade do seu projeto, e aí você elenca os riscos associados àquela atividade ou àquele projeto e faz essa tabelazinha de probabilidade de impacto. E quais são as outras ferramentas e técnicas que a gente pode utilizar na análise qualitativa de riscos, né? É você fazer essa avaliação de probabilidade de impacto dos riscos, como a gente viu na tabela anterior. E a análise de probabilidade de riscos, ela investiga a probabilidade de cada risco específico a ocorrer. Então, a avaliação do impacto de riscos, ele investiga o efeito potencial sobre um objetivo do projeto, por exemplo, cronograma, custo, qualidade ou desempenho do projeto, incluindo tanto os efeitos negativos, né, ou seja, as ameaças, como os efeitos positivos, né, ou seja, as oportunidades. Então, a avaliação da probabilidade e do impacto, ela é feita para cada risco que foi identificado no seu projeto, e as probabilidades e os impactos dos riscos são classificados de acordo com as definições fornecidas no plano de gerenciamento de riscos, lá, aquele primeiro processo que a gente viu sobre o gerenciamento de riscos, tá certo? E o que é essa matriz de probabilidade de impacto, né? Em geral, essas regras de classificação de riscos, elas são especificadas pela organização antes do projeto, né, iniciar e incluídas nos ativos de processos organizacionais. Então, as regras de classificação de riscos, elas podem ser adaptadas ao projeto específico no processo de planejar o gerenciamento dos riscos. E a avaliação da importância de cada risco, né, e, consequentemente, da prioridade de atenção daquele risco, normalmente é conduzida usando uma tabela de referência ou uma matriz de probabilidade de impacto. E essa matriz ela especifica as combinações de probabilidade de impacto que resultam em uma classificação dos riscos como de prioridade baixa, moderada ou alta, tá? Você também pode ter aqui elementos intermediários, né? Por exemplo, muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta. Quem vai definir a escala é o seu projeto, tá? Então, o seu projeto vai definir qual escala vai ser usada. Então, essa escala ela vai ser utilizada durante todo o projeto. Isso aqui é um exemplo, né, da matriz de probabilidade de impacto. Então, você tem aqui o impacto aqui no eixo horizontal, né? Ou seja, você tem um impacto muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. E você tem aqui a probabilidade de ocorrência daquele risco. Então, se você tem uma probabilidade alta de ocorrência e tem um impacto muito alto, então certamente você deve dar uma atenção alta, né, ou altíssima para esses riscos, né? E conforme a probabilidade de ocorrência dele vai diminuindo e também o impacto dele vai diminuindo, a importância desse risco vai sendo considerada mais baixa, tá? Então, quanto mais à direita superior tiver aqui, né, ou seja, impacto muito alto e probabilidade muito alta, você vai ter que dar mais atenção a esse risco. Se você tem um impacto muito alto, mas a probabilidade dele acontecer é muito baixa, tá? Então você deve dar uma atenção média. Por quê? Porque o impacto é muito alto, então mesmo que ele tenha uma baixa probabilidade de acontecer, se ele ocorrer, o impacto no seu projeto ele vai ser muito alto e isso deve ser levado em conta, tá bom? Então, conforme você vai descendo aqui, né, você vai tendo a classificação da importância daquele risco. Isso aqui é um outro exemplo, né, que traz tanto exemplos de ameaças, né, os riscos negativos, como de oportunidades, né, os riscos positivos. Então, se uma oportunidade tem um impacto muito baixo, né, e uma probabilidade também muito baixa de acontecer, você deve dar mais atenção àquele risco, né? Por quê? Porque é um risco bom, então queremos que ele aconteça, certo? E se ele tem uma probabilidade de acontecer muito baixa, então você deve dar mais atenção a ele para tomar ações para que a probabilidade dele acontecer, né, seja mais alta, tá? Para que o risco realmente possa se concretizar.
E o inverso é feito aqui nas ameaças, né? Ou seja, queremos reduzir a probabilidade que ele aconteça ou o impacto que ele aconteça. Enquanto nas oportunidades nós queremos aumentar a probabilidade que ele aconteça e aumentar também o impacto daquela oportunidade, tá bom? Outra técnica que pode ser utilizada no processo de realizar análise qualitativa dos riscos é a avaliação da qualidade dos dados sobre os riscos, tá? Então, essa análise qualitativa dos riscos, ela requer dados exatos e imparciais para ser digna de crédito, e a análise da qualidade dos dados dos riscos é uma técnica para avaliar o grau em que os dados sobre os riscos são úteis para o gerenciamento dos riscos. E isso envolve o exame do nível em que o risco é compreendido e também a precisão, qualidade, confiabilidade e integridade dos dados relativos aos riscos. Então, você tem que ter dados consistentes, dados confiáveis, né, dados de qualidade, porque após você montar essa tabela, né, de impacto e probabilidade, essa tabela ela vai guiar o seu gerenciamento de riscos. Se você não tiver dados confiáveis e precisos naquela tabela, você não vai fazer um gerenciamento de riscos adequado. Outra técnica que você pode utilizar é a categorização desses riscos, né? Então, os riscos do projeto eles podem ser categorizados por fontes de riscos, né? Por exemplo, utilizando a estrutura analítica dos recursos. Eles também podem ser classificados pela área afetada do projeto, né? Por exemplo, usando a EAP, ou outra categoria que seja útil, por exemplo, né? A fase do projeto. Então, você pode categorizar os riscos de diversas formas para determinar as áreas do projeto mais expostas aos efeitos das incertezas. Então, feito isso, né, feita essa categorização, você consegue direcionar esforços para determinada estrutura ou área, né, ou fase do projeto, dado que lá tem uma probabilidade de riscos, né, tem uma ocorrência de riscos que podem prejudicar o projeto. Então, o agrupamento dos riscos por causas raízes comuns também pode resultar no desenvolvimento de respostas a riscos a riscos eficazes, né? Outra técnica que você pode utilizar é a avaliação da urgência dos riscos, né? Então, os riscos que exigem respostas a curto prazo podem ser considerados mais urgentes, dado que se você não tomar aquela providência rapidamente, você pode afetar aquele risco, né? Ou seja, se for um risco ruim, você pode fazer com que ele seja concretizado mais rápido, e se for um risco bom, né, uma oportunidade, pode ser que você perca aquela janela de tempo em que era preciso tomar uma ação para poder aproveitar aquela oportunidade. Então, os indicadores de prioridade podem incluir o tempo para produzir uma resposta ao risco, sintomas e sinais de alertas e a classificação do risco. E em algumas análises qualitativas, a avaliação da urgência dos riscos pode ser combinada com a classificação dos riscos determinada a partir da matriz de probabilidade de impacto para gerar uma classificação final da gravidade dos riscos. Outra técnica que você pode utilizar é a opinião especializada. Então, a opinião especializada ela é necessária para avaliar a probabilidade e o impacto de cada risco, a fim de determinar a localização daquele risco na matriz de probabilidade de impacto. Então, os especialistas geralmente são pessoas que têm experiência com projetos semelhantes, né, que ocorreram em um passado não muito distante, e podem auxiliar na construção ou na categorização da matriz de probabilidade de impacto dos riscos. E a obtenção de opinião especializada geralmente é realizada com o uso de entrevistas ou seminários de facilitação de riscos. E a priorização dos riscos com base na análise qualitativa, isso vai permitir identificar quais riscos deverão ser submetidos à análise e gerenciamento adicionais. Ou seja, é possível identificar os riscos que requerem resposta imediata e os que podem ter ações tomadas num futuro próximo, né? E também estabelece o ranking global de riscos do projeto, útil para comparação entre projetos, subsidiando análise de custo-benefício e seleção de portfólio. Então, com um gerenciamento de riscos adequado e o ranking global de riscos, você consegue ter uma visão geral do projeto e saber de forma mais precisa onde você deve investir recursos para amenizar, né, as ameaças e priorizar
as oportunidades. Isso aqui é um outro exemplo, tá? Da tabelinha, né? Da matriz, onde você pode ter aqui, aqui você vai ter onde o risco vai impactar, né? Ou seja, ele vai impactar no custo, no prazo, no escopo ou na qualidade do projeto. Então, essas 4 vertentes aqui são as mais avaliadas e as mais importantes, né? Então, você tem que ter atenção ao custo, ao prazo, ao escopo e à qualidade das atividades que estão sendo desenvolvidas no projeto. Isso aqui é a probabilidade de acontecer, né? Então, o muito baixo pode ter um aumento insignificante no custo. Ok. Um risco muito baixo, ele pode ter um desvio insignificante, né? Pode ter uma variação imperceptível ou uma degradação imperceptível na qualidade. Se ele tem um risco baixo, né? Ou seja, menos que 5% de aumento pode ser incluído aqui no custo, né? Ou seja, você pode ter um aumento de menos de 5%, enquanto se você tiver um risco moderado ou alto, esse aumento pode variar aí de 5% até 20%. E se você tem um risco muito alto, um aumento pode ser maior do que 20% no custo do projeto. Com o prazo a mesma coisa, né? Ou seja, você pode ter atrasos aqui de 5, 10, 20 ou maior do que 20% no prazo de execução do projeto. Você pode ter também variações no escopo, ou seja, você pode ter uma variação pequena, uma grande, uma inaceitável para o cliente ou uma que é muito alta, onde o projeto fica inviável de ser concluído. E você também pode ter alterações na qualidade do produto, né? Por exemplo, degradação imperceptível, somente algumas aplicações são afetadas, você pode ter redução de qualidade somente com a aprovação do cliente, você pode ter uma redução inaceitável de qualidade para o cliente, e o projeto pode ficar inviável se você reduzir demais a qualidade, tá? Então, quais seriam a forma de você pontuar isso, né? Então, se você tem um muito baixo, as chances podem ser significantes, é muito provável, né? Não há praticamente chance nenhuma, e a probabilidade percentual pode ser menos que 20%. Então, com isso, você vai estar transformando aqui, né, uma probabilidade qualitativa, né, uma característica qualitativa, né, em um valor numérico que pode facilitar o seu cálculo, né? Se a pontuação for baixa, né, é porque tem uma pouca chance, ou provavelmente não acontecerá, ou é improvável que aconteça. Então, isso pode ser convertido para menos que 40%, né? E isso vai sendo feito aqui para as demais categorias, né? Já que no alto e no muito alto, então, acha-se que sim, pode acontecer, né? Provavelmente aconteça, é presumível que aconteça, e isso pode ser convertido para menos que 80% de chance. E as chances são consideráveis, né? Muito provável, é praticamente certo que aconteça, então vai ficar com um valor aqui entre 81% e 100% de chance, tá? Bem, pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui, tá? A gente continua na próxima aula falando um pouquinho sobre o processo de realizar a análise quantitativa dos riscos, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.